Uma bênção para o seu dia e sua semana. Bem-vindos! Hoje, o material que a gente tem em mãos é um recorte de um livro devocional de John Piper chamado Boas Novas de Grande Alegria. O nosso foco vai ser um capítulo bem específico, o do dia 2, que tem um título que já diz bastante coisa: O Magnífico Deus de Maria. É um texto bem curto, mas que abre uma janela para uma discussão enorme, né? Ele se concentra num dos poemas, talvez mais antigos e influentes da tradição cristã, que é o Cântico de Maria, que ficou conhecido como Magnificat. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender, pela lente do Piper, por que esse cântico é muito mais do que só uma oração de agradecimento, sabe? A proposta é que ele funciona como uma espécie de chave de leitura para a gente entender o próprio Deus do cristianismo, como ele age, com quem ele se importa e o que ele valoriza. É um convite para a gente olhar o que seria o maior evento da história pelos olhos de quem, na época, não era ninguém. Isso. Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, o ponto de partida do Piper já é bem provocador. Ele nos coloca no cenário assim. Deus está prestes a dar início ao que o autor chama de as 3 décadas mais importantes de todos os tempos. Se a gente pensa nisso como, sei lá, uma produção de cinema, a expectativa é que a câmera estivesse nos palácios de Roma, né? No Templo de Jerusalém. Focada nos generais, nos imperadores, claro, onde o poder estava. Exatamente. Mas a pergunta que o texto faz é: para onde Deus estava olhando nesse exato momento? E a resposta que a fonte dá é o que amarra toda a análise. O texto diz que o foco de Deus estava em 2 mulheres humildes e desconhecidas, e ele ainda especifica: uma velha e estéril, que era Isabel, e uma jovem e virgem, Maria. Ou seja, o oposto de tudo que a gente imaginaria. Não eram rainhas, nem esposas de sacerdotes importantes, eram mulheres em situações de vulnerabilidade social. É um contraste brutal, na verdade. Muito. De um lado, um evento de proporções cósmicas, do outro, 2 mulheres que, para os padrões daquela sociedade, eram insignificantes. Sim, uma era considerada amaldiçoada por não poder ter filhos, e a outra estava numa situação de risco, né? Grávida, fora do casamento. E o Piper argumenta que é exatamente essa atenção divina, esse foco no improvável, que deixa Maria tão comovida que ela não consegue se conter, ela começa a cantar. E fascinante aqui, segundo a análise, é que essa escolha de personagens não é um detalhe, sabe? Não é um acidente poético, é uma declaração de princípios. Como assim? O autor do Evangelho, Lucas, que é a fonte que o Piper analisa, parece obcecado por esse tema. Ele faz questão de registrar o que descreve como a singeleza e a alegre humildade dessas mulheres. A história não é só sobre o milagre em si, mas sobre como esse milagre é recebido, com um espanto humilde e cheio de alegria. Entendi. E essa humildade que você menciona não parece ser uma coisa passiva, tipo uma auto-humilhação. É mais uma consciência aguda do tamanho do que está acontecendo e do próprio lugar diante disso. Exatamente, é daí que nasce o Magnificat, então. É a reação de Maria quando a ficha cai. O Deus criador do universo parou para olhar especificamente para ela. Isso. O argumento central do Piper é que a verdadeira história que está sendo contada não é só o que Deus faz, mas para quem ele faz. Ao colocar o holofote em Isabel e Maria, a narrativa já começa virando de cabeça para baixo as nossas noções de poder, de importância. O palco principal da história não é o palácio, é a casa simples de uma mulher idosa no interior. Isso nos leva direto para as primeiras palavras do cântico. Maria começa com algo que se tornou famoso. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva. A conexão é direta, né? Não tem nem como escapar. O motivo da alegria dela, a raiz do louvor, é o fato de que Deus a notou na sua condição humilde. Exato. E aqui o Piper faz uma observação que eu acho central para entender o resto. Ele escreve o seguinte, e eu cito: as únicas pessoas cujas almas podem realmente magnificar o Senhor são pessoas como Isabel e Maria. Pessoas que reconhecem sua condição humilde
e estão maravilhadas pela condescendência de Deus magnífico. Peraí, então a lógica aqui é invertida. No nosso mundo, para chamar atenção para alguma coisa, para engrandecer algo, você tem que ser grande, fazer barulho, aparecer. Isso. A ideia aqui é o completo oposto. Para conseguir aumentar a percepção de algo tão grande como Deus, o ponto de partida é você se enxergar como pequeno. Parece contraintuitivo, mas Mas faz todo sentido, né? É um paradoxo mesmo. Não se trata de uma autodepreciação doentia, mas de um senso de proporção. É como quando a gente olha para um céu absurdamente estrelado, longe da cidade. A primeira coisa que bate é a nossa própria pequenez diante da imensidão do universo. sim, total. E é só a partir desse sentimento que a gente consegue de fato se maravilhar com a grandeza do que está vendo. É uma boa imagem. Ela se torna uma espécie de lente de aumento. A lente não se engrandece, ela não aparece na imagem. A função dela é justamente fazer o objeto parecer maior. Perfeito. A humildade delas funcionaria da mesma forma. Ao se perceberem pequenas, elas amplificam a imagem da ação e da misericórdia de Deus para quem está olhando. Exatamente. E essa atitude não é só de Maria. O texto faz questão de mostrar que Isabel compartilha do mesmo espanto. Verdade. Quando Maria, mais jovem, vai visitá-la, a reação da Isabel, mais velha, é de choque. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ela também se sente pequena, indigna daquela honra. As duas estão nessa mesma sintonia. Isso, nessa sintonia do que o texto chama de humildade maravilhada. Elas não estão só aceitando um papel, estão de queixo caído, assombradas e gratas por ele. Essa consciência que, paradoxalmente, as torna capazes de enxergar a verdadeira grandeza de Deus. Ok, essa fundação da humildade é fundamental. Mas a canção não para por aí, né? O tom muda de uma forma bem drástica. Muda muito. Ela sai do louvor pessoal e entra numa área que soa quase revolucionária. Sem dúvida. É a parte mais subversiva do texto, a que mais chocou e continua chocando leitores ao longo dos séculos, porque ela começa a dizer coisas como: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, e logo depois, mais direto ainda, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. E não para aí. Não, a lista continua. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Isso é forte. Descrever um Deus que derruba a gente do trono e manda os ricos embora de mãos abanando não é uma imagem suave. Parece um manifesto. E na prática, era. Se a gente conecta isso ao contexto da época, o Império Romano, a gente percebe o quão radical isso soava. A estrutura de poder romano era brutalmente hierárquica. Sim. O poder e a riqueza não eram vistos apenas como conquistas, mas como um sinal do favor dos deuses. O imperador era, ele mesmo, uma figura divina. Os ricos e poderosos eram os abençoados. Enquanto os pobres e humildes eram os esquecidos ou amaldiçoados. Isso. Então, o que Maria está cantando aqui é uma afronta direta a essa visão de mundo. Ela está dizendo que o Deus verdadeiro, o Deus dela, opera na lógica oposta, que ele não está do lado dos Césares e dos Herodes. Isso, mas do lado dos que não têm nada. Exatamente. O Magnificat deixa de ser só a canção de uma adolescente grata e se torna um hino sobre a justiça de Deus. Faz sentido. Na interpretação de Piper, Maria entende que a vinda de Cristo, que ela carrega no ventre, não é o início de uma mudança espiritual abstrata que acontece só dentro do coração. É o início de uma virada de mesa cósmica, uma transformação que tem consequências concretas na ordem social e econômica. A soberba, os tronos, a riqueza, esses são os símbolos do poder humano. E o cântico os coloca em oposição direta aos humildes e aos famintos. E o Deus de Maria toma um partido claro. Isso muda completamente aquela imagem que muitas vezes a gente tem de Maria como uma figura doce, passiva, silenciosa. Aqui ela é uma profetisa com todas as letras. Ela está anunciando uma revolução. A revolução de Deus. Sim, o texto a posiciona como a primeira teóloga do Novo Testamento. A primeira pessoa a articular o significado profundo do que estava para acontecer.
E ela faz isso com uma clareza e uma força impressionantes. Ela entende que a honra que recebeu não é para si mesma. Não é para o engrandecimento pessoal dela, mas é um sinal para o mundo todo de que uma nova ordem, baseada em valores invertidos, estava sendo inaugurada. O último passa a ser o primeiro, o fraco é que é forte, é um mundo de cabeça para baixo. E essa virada de mesa, essa grande inversão, não é algo que surge do nada como um capricho, né? O texto parece querer conectar isso a algo muito mais antigo, que é o que os versos finais do cântico mostram. Confesso que essa parte final sempre me pareceu um pouco desconectada. Ela está vivendo esse momento único e de repente começa a falar de Abraão, de séculos atrás. Qual é a ponte que o Piper constrói aqui? Por que essa volta ao passado era tão crucial para ela naquele momento? Essa é uma ótima pergunta, porque é o que amarra tudo. Esses versos finais são: amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O que isso significa, na análise de Piper, é que essa ação revolucionária de Deus é, ao mesmo tempo, um ato de profunda fidelidade. Deus não está inventando uma nova forma de agir. Ele está, na verdade, cumprindo uma promessa antiquíssima. Então a ideia é de continuidade e não de ruptura. A subversão da ordem mundial não é um ato impulsivo, mas a manifestação final de um plano de longo prazo. Exatamente. O mesmo Deus que agora derruba os poderosos é o Deus que fez uma aliança com Abraão séculos e séculos antes. Perfeito. Isso dá ao evento uma profundidade histórica e teológica gigantesca. Mostra que o caráter de Deus é consistente. A sua preferência pelos humildes, seu cuidado com os marginalizados, não é uma novidade do Novo Testamento. Segundo a fonte, essa é a essência do caráter de Deus desde o início da sua aliança com a humanidade. Entendi. A prática dizendo: olha, tudo isso que está acontecendo comigo, essa coisa incrível, maravilhosa e assustadora, não é um evento isolado. É a prova de que Deus não se esqueceu das suas promessas. Ele se lembrou da sua misericórdia. É a conclusão perfeita para o cântico. Ele faz uma jornada completa em poucos versos. É verdade. Começa com a experiência mais íntima e pessoal. Contemplou na humildade da sua serva. Depois, expande para uma visão universal da justiça de Deus, derrubando os poderosos. E, por fim, ancora essa revolução na fidelidade histórica e imutável de Deus a uma promessa antiga. Do pessoal ao universal e do universal ao eterno. É uma obra-prima teológica e poética. Fazendo um resumo do que a gente conversou, a análise do John Piper sobre o Magnificat revela um texto que é muito mais do que parece à primeira vista. Ele nos apresenta um Deus que, no momento mais crucial da história, escolhe focar sua atenção não nos palácios, mas nas pessoas humildes e esquecidas. Um Deus cuja forma de agir é virar as expectativas do mundo de ponta cabeça. Ele age para exaltar os pequenos, para alimentar os famintos e para desestabilizar os tronos que se baseiam na soberba e na opressão. E essa ação toda não é um ato arbitrário de poder, mas o cumprimento fiel de uma promessa de misericórdia feita há muito, muito tempo. A lição que fica, segundo essa visão, é que a maior mudança da história começa de forma silenciosa, com pessoas simples. E a canção de Maria é o primeiro e mais poderoso anúncio dessa verdade. E na nossa próxima conversa, a gente vai continuar explorando o mesmo livro, Boas Novas de Grande Alegria, para ver como outros personagens e eventos desse período reforçam ou complementam essa mesma visão. Para fechar, fica uma reflexão. O texto que analisamos hoje apresenta uma visão de mundo onde a força verdadeira não está no poder, na influência ou na riqueza, como a gente costuma medir. Ela está na humildade, no serviço, no reconhecimento da própria pequenez, diante de algo maior. Fica o pensamento. Que impacto é essa ideia de poder invertido, de que os últimos serão os primeiros, poderia ter se fosse aplicada a sério em outras áreas da nossa vida, do trabalho às nossas relações? Que Deus abençoe a todos.